Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Então aqui uma partida, um resumão, né, daquilo que foi dito na live. O homem atual, que eu entendi que ele vive uma fuga exacerbada de Deus, buscando prazer e fugindo da dor, porém atraindo sobre si ainda mais dor. Que Deus está continuamente chamando a criatura, e esse chamado é por meio da dor, que ela sempre, que está sempre a cercar o homem. Então o que substitui Deus na criatura é a dor. A dor é a substituta de Deus. Ausentando Deus, a dor se instala. E a dor é esse chamado a voltarmos para Deus. A voltar nosso coração para Deus. Sendo estabelecido Deus em nossa alma, a dor, de certa forma, cessa. Ao menos a dor que é vivida inutilmente, separada de Deus. Que é o trecho que vai dizer hoje da dor dos apóstolos quando perderam a Deus. Quando Jesus ascendeu aos céus. Aí se instalou a dor. Como disse, dor essa que cessaria e como cessou quando eles ocuparam o seu lugar. Que é o que Jesus os destinou a ser e a fazer, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ou seja, consumir as suas vidas nesta missão. E mesmo em meio às perseguições, às dores, os martírios que viveram, viviam tudo isso com grande felicidade, porque entenderam que assim se reencontrariam com Ele. Então, continuando aqui as anotações que eu fiz, as distrações, o entretenimento, é de certa forma um fugir de Deus. Ao invés de se ocupar de Deus, das coisas de Deus, eu vou ali me distrair com isso e aquilo, me entreter com esta ou aquela situação humana minha, o arrumar a casa, o cuidar da casa, cuidar, passear, tal, enfim. Distrações para o nosso bel prazer, e vãs ocupações, uma satisfação própria, que não está vinculada à vontade, ao propósito de Deus, ao doar-se. Há um vazio, um buraco no nosso interior, que só pode ser preenchido com a presença divina de Deus. A presença divina de Deus e nenhuma outra coisa. Tudo que buscarmos fora dessa realidade será uma busca, um correr atrás do vento. E por isso a alma não se sacia, por mais que ela tenha riquezas e tudo mais, ela não está satisfeita, ela não está plena, ela não se enche, pelo contrário, se esvazia mais, se entupindo das coisas do mundo, ainda que riquezas, que aos olhos humanos é algo tão gratificante, tão bom. Mas a verdade é essa que vemos quantas pessoas, milionárias são plenas de tudo e estão vazias. Vivem numa angústia, numa bolha, num fechamento. Exemplo disso até o que me vem é aquele cantor famoso, o Michael Jackson.
Lembro de um vídeo que ele fez, que ele estava numa loja lá e ia selecionando as coisas que ele pedia para separar. E nem o preço perguntava, né? Eu vou levar esse. Não sacia, não enche, né? E vive frustrado. Assim é a realidade, a condição de muitos. Então, voltando, a dor vai acabar quando finalmente Jesus conseguir refazer sua morada em nossas almas, né? Refazer sua morada em nossas almas, né? Morada essa que foi, né? De certa forma, destituímos Deus de morar na nossa alma, porque preferimos a nós mesmos, aos nossos interesses, né? O nosso nada, o nosso vazio. Quando Deus conseguir restituir a sua morada em nossa alma, sem nenhuma oposição de nossa vontade, sem obstáculos, mas até pelo contrário, né? Com a criatura ansiando por esta condição, por esse regressar de Deus em nós. É como o que ele diz no outro trecho, né? Do triunfo do seu divino querer. É a alma retornar, a criatura retornar ao propósito para o qual foram criados, e o propósito ao qual foram criados, a serem moradas de Deus, moradas divinas. Então, a culpa. A culpa seria a ação de vontade, né? A ação da vontade da pessoa em realizar certo ato que Deus o permitiu fazer por ocasião do livre-arbítrio. A culpa seria a ação da vontade da pessoa em realizar certo ato que Deus o permitiu fazer por ocasião do seu livre-arbítrio. Deus assume tal ato, porém a culpa, porque não foi um ato bom, né? Foi um ato desonesto, como o exemplo que foi dado, né, na live, de ter esbofeteado a cara de alguma pessoa, né? Dado um tapa na cara da pessoa, né? Por ocasião da vontade humana dela. Deus assim o permitiu, né? Porque as pessoas são livres. Deus assume o ato, porém a culpa a pessoa precisa assumir. Que é, né, reconhecer e pedir perdão, né? No momento de insanidade, disso, aquilo, tá nervoso e tal. Reconhecer que foi um ato ilícito, indevido, e pedir perdão. E assim sanar, né, a situação. Porém, fica ainda um preço a pagar, a penitência, né? O vazio do amor a Deus, em vida ou lá no purgatório. Ou expiamos o nosso pecado em vida ou lá no purgatório. A dor do pecado, a contrição, destrói a culpa. Né? A contrição perfeita destrói a culpa. E nos conecta a Deus. Esse estar conectado a Deus, Deus nos confere participação na vida dele. Né? E assim os estados de ânimo, né, que não são nossos, mas de Jesus. Então, às vezes, sentiremos, né, tristes, chateados, com certo desânimo, situações adversas, né, do estado de ânimo que não nosso, mas de Jesus. E nos orienta apesar de realizarmos o nosso dever, não parar a nossa vida, né, não parar os nossos ofícios por conta do estado de ânimo. Mas em meio a tudo isso, continuar, né, a continuidade, a vida divina que trilhamos.
reparando a Jesus, ofertando tudo a Ele, pois que são estados de ânimo dele, não nós, não da própria criatura. A criatura é um nada. O que age nela, o que opera nela é a vida divina, a vida de Deus. E a partir desse conhecimento do livro do céu em que vamos avançando nele, vamos tomando consciência igualmente também dessa vida, que é e precisa ser divina, divinizada. Portanto, não são meus atos, não são meus estados de ânimo, mas de Jesus. Então, pensamentos de orgulho, até mesmo malícia, ocasiões, situações pecaminosas, né? E tantas. O entendimento sobre isso virá ao longo da nossa perseverança no estudo, também na vivência, na prática, né? Nesse sentido, em todos eles. De que Jesus vivendo em nós e Ele nos comunica. É o que eu entendi até mais à frente vai falar desse grau de parentesco, né, que temos. E esse grau é o grau primeiro, né, porque somos, né, havemos de nos reconhecer como filhos amados de Deus, portanto, né, participação direta na vida divina, né, que é nosso Pai. Então é esta é esse compartilhar, né, toda a vida divina, não só nas coisas boas, mas também nas não tão boas, né? Jesus nos confere essa graça, essa participação, porque nos conhecendo sabe que não vamos nos escandalizar e nem abandoná-lo, mas fazer pelos outros aquilo, fazer por Deus aquilo que os outros não fazem, não querem e que jamais aceitariam, né? E se escandalaria, né? Escandalaria não existe, né? A criatura ficaria escandalizada, ficaria escandalizado com Deus, né, por passar por esta ou aquela situação, jogando, Deus não faria isso, né? Não é assim, enfim, seria totalmente contra aquele pensamento, aquela situação. Já para com os filhos da divina vontade, Jesus pode, né, compartilhar toda a sua vida, todos os acontecimentos, sem que ele se escandalize, mas que em tudo aceita como vontade de Deus e oferece a Ele, repara a Ele pelos outros. Então a criatura, compartilhamos os sofrimentos, o estado de ânimo de Jesus, aceitando e ofertando a Jesus como hóstia viva, né? As espécies do pão e vinho, não pode reparar, pois são, né, objetos inanimados. Sendo a criatura, né, tendo a Deus, né, em sua alma, hóstias vivas, Jesus podendo vir fazer morada na criatura e a criatura com os seus membros, né, com a sua vida, viver a vida divina e dar a Jesus o contentamento, a reparação dos atos dos irmãos contrários a Ele. Então, assumir as culpas das criaturas e dar descanso a Jesus, assumindo a nossa responsabilidade. Aqui pulei uma parte. Aqui, as coisas que os outros não fariam a Ele, as coisas que os outros não fariam para Ele, Deus por Deus. As coisas que os outros não fariam para Deus, né, por Ele.
por amor a Ele. Né? Os filhos da divina vontade assim o faz, por Deus, para Deus e Deus vivendo nele. O homem culpou Deus por todo o mal. O que Adão falou foi culpa tua, você que me deu essa mulher, e por isso eu pequei. E Deus assim se fez, tomou sobre si todas as nossas culpas, como sendo Ele responsável por tudo, assumiu todo o erro, toda a culpa, que realmente Ele fez errado e pagou o preço, né? Vendo a nossa humildade e sacrificando-se na cruz para a salvação do gênero humano. Então é aquilo, né? Se sou eu o culpado, eu vou pagar. Ele pagou. Cabe à criatura agora, então, arrepender-se, né, verdadeiramente e retornar a Ele, viver por Ele, para Ele. A criatura se arrepende verdadeiramente e a culpa é removida. Reparação quando aceitamos os estados de ânimo. Porque mesmo estando na graça, sofrimentos virão, dificuldades teremos. Somos criaturas e estamos, no curso de santificação, de divinização, de espiritualização, precisa ser feita. E diante disso, não tomar como coisa nossa, mas como reparação para Deus. Os estados de ânimo. Compartilhamos os sofrimentos, os estados de ânimo de Jesus, aceitando e ofertando a Ele, como sendo nós hostes vivas, morada divina. Assumir a culpa das criaturas e dar descanso a Jesus, a fim de que ele não tenha mais que trabalhar e fazer todas as coisas sozinho. Ele quer a companhia da criatura, a corresponder a ele, de certa forma, a dar a ele o pagamento de tudo o que ele fez pela criatura. Então, o que Jesus fez em direção ao Pai, faça as criaturas em direção a ele, a corresponder a ele, a cumprir, a assumir a nossa responsabilidade como membros deste corpo místico de Cristo, a sermos um com Ele. E não é nessa mentalidade só na intenção de ser um com Ele nas coisas boas. Participemos também das coisas não tão boas. Se com Ele morremos, com Ele reinaremos. Quer se gozar da coroa da glória, mas a coroa de espinhos, repudia de jeito nenhum. A vida junto, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Assumir o propósito ao qual fomos criados, cumprir o nosso propósito, o retorno à ordem para a qual fomos criados. Temos uma conexão familiar com Deus, primeiro grau de parentesco, somos filhos de Deus. Portanto, participantes também direto da vida de Deus divina. E como disse, não só nas coisas boas, mas também nas não tão boas. Não tão boas essas que, sendo vivida, deve trazer orvalho benéfico para toda a criação. As criaturas do passado, presente e futuro gozarem desta mesma alegria e poderem alcançar a mesma graça. Os santos a se regozijar de felicidade, de receber agora essa plenitude, de graça, da divina vontade, aos viadores o conhecimento de viver e pôr em prática, de conhecer e viver na prática as verdades dessa vida divina, a fim de retornar à ordem, e bem como as almas do purgatório, e bem como também as almas condenadas, que receberão tais conhecimentos, mas
não sendo mais para ocasião de festa, de alegria, mas para um tormento maior, por terem repudiado a vida divina enquanto vivos, buscaram apenas o seu contentamento, a sua satisfação, e por isso encontra-se onde está, né, perdido, condenado. Não por deficiência de Deus, por Deus não os amar, mas por obstinação de suas próprias vontades, que repudiaram a Deus de suas vidas. É aqui o que foi dito: todos serão alcançados por esses conhecimentos, até mesmo as almas no inferno, e será para elas motivo de maiores tormentos, né? Através do orvalho benéfico da vida divina que trilhamos, né? Proporciona o orvalho benéfico para toda a criação, do passado, presente e futuro, né? Dispondo-os a viver tal graça, a viver tal alegria, tal felicidade, né? Então, buscar a alegria em Jesus. Se a divina vontade não está me fazendo feliz, é que eu não estou fazendo Jesus feliz, né? Estou negligente, é a ocasião do puxão de orelha, né, desses dias. O fazer Jesus feliz, e como fazer feliz, né, alimentado, né, não só feliz, mas também alimentado dos conhecimentos divinos, das verdades do livro do céu, né, o nosso estudo e também a ocupação de pôr em prática na nossa vida tais verdades, tais ensinamentos, né? O dar descanso a Deus, né? Buscar a felicidade e o contentamento de Jesus, correspondendo aos pedidos, aos anseios dele, né? Que, como ele diz, não é outra coisa senão, né, que essas verdades sejam conhecidas, amadas e vividas. Porque assim tamanha felicidade e contentamento, né, estará na alma de todos. O cumprimento do Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é no céu. Vivemos a felicidade dos bem-aventurados. Colocando a atenção nos meus afazeres, né, a criatura ela se dispersa do seu ofício. Né? Aqui ela deixa o que é primordial e vai ocupar-se dos seus afazeres, né, as minhas coisas. E Jesus, de certa forma, está ficando de lado, não sendo ouvido, nem tendo a prioridade. Mas o que importa mesmo são as minhas coisas, as minhas obrigações, como Jesus disse, né? Marta, Marta, tu te inquietas e te ocupas demais. Não fez para ele uma morada, diferente de Maria, que escolheu a melhor parte, escolheu ser toda de Deus, dar atenção às suas palavras, aos seus ensinamentos para assim o viver. E eis a paz, o contentamento, a verdade. Eu vivo, mas eu não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E isso não significa que eu vou ficar o tempo todo estudando e não vou tratar, né, dos meus deveres, dos meus afazeres, não. Mas em meio a toda a nossa ocupação, os nossos afazeres, o nosso coração está em Deus, não é o que rezamos. O nosso coração está em Deus. Nossa mente, nosso pensamento, está tudo fundido a Ele. E Ele a nós. Por sua vez, que a criatura o busca, Ele se faz ver, se faz encontrar, e se faz morada divina na alma. Mas é aquela mentalidade, né? Busque, fuja da dor e busque o prazer. Diante de situações, deixa Deus de lado e vai buscar uma distração, um entretenimento. Eu preciso esparecer a minha cabeça. Eu preciso agora não pensar em nada, mas pensar aqui, né, no meu contentamento, na minha satisfação. Isso é deixar Jesus de lado, porque Deus é a nossa força, o nosso descanso é em Deus e não nas coisas do mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. É para ir a Ele, é para estar com Ele.
É Ele, é quem nos deu a vida e quem nos mantém. É por meio dele, é para Ele que temos que viver. Mas a vontade humana, como disse, ela é inclinada a afastar-se de Deus. Então, diante de algum estado de ânimo, alguma situação, ela vai buscar uma distração fora de Deus. Como disse, na intenção de se parecer a cabeça, de distrair a cabeça. Mas de maneira oculta, esse distrair é distrair-se de Deus. Né? É fugir da dor e buscar o pecado. Né? Colocando a atenção demasiada nas suas coisas e Deus fica meio que de lado. Cuidado com as distrações voluntárias. Considerar tudo que é Deus. Considerar que em tudo Deus nos fala e mostra. Né? Só ficando com Ele. Em tudo Deus nos fala e mostra algo. Então, nesse em tudo, ficarmos com Deus, ouvir a voz de Deus, o que Ele quer e espera de nós diante dessa ou daquela situação. Que tudo que nos acontece e fazemos, Jesus nos fala algo. É preciso estar atento a isso. Ao falar de Jesus, o martírio da atenção, reconhecer que é nosso, reconhecer que é nosso, tudo na nossa vida, a razão de existir. E se o perdermos, perdemos nossa vida, perdemos tudo, né? Jesus é tudo nosso, é tudo que temos, é tudo que somos. É Ele a nossa vida, é Ele o nosso tudo. Se nós o perdemos, perdemos a vida, perdemos tudo. Não sermos como Adão, que rejeitou tudo para estar consigo mesmo, para atender os seus interesses. E da ajudante que lhe foi colocada. Então, a repararmos Jesus, pela ingratidão de Adão até, e assim por toda a raça humana, a fazer por Deus aquilo que os outros não fazem, a ser todo atento a Ele, né? Uma gratidão a Deus, reparando a ingratidão das criaturas, né? Com a divina vontade, dar Deus a Deus. Diariamente a criatura sai priorizando seus interesses e prazeres. E Deus passa longe. Temos que ver e falar, né, abertamente, né, rasgado, denunciando mesmo as trevas, as obras da carne, da vontade humana, que vive opondo-se a Deus, correndo, fugindo dele, né, querendo ser como Deus, no seu mundinho, na sua cabeça, né, achando que o mundo gira em torno de si, mas é exatamente o contrário, né? É buscarmos a Deus, a corresponder a Ele, a não ficar, né, de falsidade. Eu não posso dizer isso, não posso dizer aquilo, não vou tocar nesse ou naquele assunto, porque vai ofender, vai magoar. Então é uma preocupação demasiada para com a criatura e Deus é negligenciado, né? Não é amado, não tem a prioridade na vida da criatura. Então, uma situação muito triste, né, que eu vi na missa ontem. Já foi tirado esse negócio da paz, né? Andar a paz dos irmãos, e ali para e vai felicitar o irmão, o outro, e pegar na mão e abraçar. Até o padre, né, saiu do altar e foi pegar na mão, né, da metade da igreja. Né? Ele chegou, né, a cumprimentar até quase que até na metade da igreja, né, dando a paz, né, à assembleia. E ali toda aquela festa, né, e batendo palma e isso e aquilo, para depois, né, daí de um tempo, cantar, né,
dar prosseguimento, né, à Santa Missa, né, que é a oração de perdão, né, Senhor, Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tende misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende misericórdia de nós. Então, antes desse momento, né, tão sublime, né, um momento crucial, importantíssimo, principal ali da Santa Missa, toda a igreja, né, naquela festa. É aqui a distração, a dispersão, né, o deixar Deus de lado para dar atenção à criatura. Deixa eu ir lá pegar na mão do meu irmão para, né, transmitir a ele a paz de Jesus. Né, o calor humano, se ele está à beira ali de receber Jesus na Eucaristia, né, demos atenção a Jesus, né, e deixamos um pouco a criatura de lado. Né, vamos dar Deus a Deus. A prioridade não é o irmão, a prioridade é Jesus. É o contentamento, a satisfação a Ele. E aqui a gratidão ao que Ele fez e faz por cada um de nós. É aqui, para não desagradar as pessoas. Mas isso tem que mudar. Né? Aqui temos de falar rasgado, abertamente, sem a preocupação se vai ofender ou não, mas dizer a verdade, sem meias verdades, né? Com falsidade. E aqui para não agradar as pessoas, mas isso tem mudado, precisa mudar. Né? Fora da igreja já está acontecendo. Né? Os podcasts aí é uma prova disso, a internet é uma prova disso. Né? Quanto podre das pessoas está sendo, né, desenterrado, descoberto, porque não tem mais, né, meias verdades, né? Está tudo cada vez mais às claras. Né? E manifestando o quão terrível é e estão as criaturas. De maneira contrária, ainda na igreja está, né, essa sonolência, nessa doença, né, de idolatrar a criatura mesmo, né, de idolatrar o ego, a vontade humana, né, a colocar a criatura no centro. Diante disso, não se pode falar a verdade, precisa calar Jesus, né, porque magoa, né, entristece. Mas é uma verdade que cura, que liberta, que salva. Né? Isso está sendo negligenciado. Né? Não se dá atenção ao livro do céu, não se quer saber do livro do céu, não estudam, não divulgam, não traz a nós tais conhecimentos e também criticam aqueles, né, que buscam isso, né, que como foi dito, para ler esses escritos precisa ter um diretor espiritual, precisa ter um padre à frente, precisa disso, daquilo. E como não tem, e eles sabem que não tem, porque nem eles próprios não querem saber desses escritos, né, inventam essa conversa para que nós leigos não tenhamos conhecimento de nada, não busquemos a nada, fiquemos ali naquela oraçãozinha, né, com todo respeito ao Santo Rosário, né, nas novenas, e não busca conhecimento, não busca a verdade. Se disser que Jesus está ali falando, se Jesus, que você está tendo uma intimidade com ele prontamente dá risada e fala que é o demônio, né, transfigurado em anjo de luz, que é o demônio que está falando com você, né, que como é o que foi dito e que é o que acontece, né, ninguém fala com Deus, mas o demônio fala com todos. Deus não fala com ninguém, né? Na verdade, Deus não comunica diretamente com ninguém.
Quem está se comunicando com você é o diabo transvestido de anjo de luz. Porque eles vivem já uma fé tão, tão duvidosa que já não acredito que Deus, que o Espírito Santo age neles. Não são todos os sacerdotes dessa forma, a grande parte. Vive-se tão, sei lá, parece que fala uma coisa e vive outra. Proclama a palavra, mas não acredita, não crê nela. E por Deus não falar com eles, vê também que os leigos também não têm contato com Deus. Se algo está falando com você, esse algo não é Deus, é o diabo. Está te enganando. Então é muito estranho, né? Muito triste. Porque quem deveria falar por primeiro já parece que nem acredita. Dá toda essa atenção ao diabo, dá um poder demasiado a ele. Deus não tem poder algum. Deus não desce do seu trono para falar com a criatura. Não só desceu, como se encarnou e morreu pela criatura. Mas não, quem está falando é o demônio te enganando. Então, seguindo, dá-se demasiada atenção à criatura, em agradá-la. E Jesus não é ouvido, mas deixado de lado. Então aqui, não é que Deus não fala. O problema está em que ele não é ouvido. Foi dado à igreja os escritos do livro do céu há quanto tempo já? E não estão nem aí. Não estão nem aí. Estão preocupados em escrever livros eles mesmos. Porque eu tenho teologia, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho isso, tenho aquilo. Somos chamados a formar esse quarto para Jesus, em nossas almas, a fim de que lá ele possa dormir tranquilo, enquanto isso trabalhamos nós. Não com a nossa força, mas com a força de Deus, que está dormindo em nós. É Ele o nosso amparo, o nosso sustento, é Ele a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. A alegria de Deus que é proporcionada pela nossa correspondência ao amor dele, ao que ele fez e faz por nós. Dando vida e voz à sua vontade. Para conservar a paz e o descanso dele. Vivamos em paz externamente. Sabendo que tudo é vontade de Deus. E que as coisas caminham para essa abertura, às suas verdades, ao seu reino da divina vontade. Que como iniciou-se aqui a partilha através do sofrimento. O sofrimento que a criatura renuncia e que busca outras coisas, contraindo sobre si maior sofrimento, é o que levará a abrir-se à verdade, a total dependência e necessidade de Deus. E vivermos a realidade do venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, porque a minha vontade já basta. Olha a destruição, o caos que está. Será preciso que a criatura chegue como lá no início da criação, vazia, informe. Ela chegar no ponto de dizer basta. Basta. Reconhecer a Deus então e permitir
e venha o seu reino. Mas para chegar nesta condição, a criatura vai, né, provar o ápice da sua vontade. E em meio a tudo isso, quanta destruição, né, virá, né, e já estamos vendo isso, para que nos abramos de verdade a Deus, às verdades, aos propósitos de Deus. Seja por amor ou pela dor. Se não vem por amor, que é a forma que Ele agora nos chama a viver, a retornar à ordem, a propósito ao qual fomos criados, a conhecer suas verdades escritas no livro do céu, por amor, por livre e espontânea vontade, haverá de vir pela dor, pela dor exacerbada que se contraiu sobre si a não aceitar, a não ouvir os chamados de Deus. Não que seja propriamente um castigo, é um castigo, mas castigo esse que é resultado dos frutos que plantamos, são fruto daquilo que plantamos. Não importa a minha felicidade, a minha satisfação, e como somos limitados, uma visão limitada, não enxergamos os frutos das nossas más escolhas. Quando eles vêm, colhe essa dor exacerbada. Então, nos voltemos a Ele. Diante da condição que sermos essa morada, esse quarto para Deus, para descanso de Deus, aqui por amor, livremente, para conservar a paz e o descanso de Deus em nós. Toda a criação foi feita para o bem do homem, e o homem foi feito para o bem, a graça, o louvor, a correspondência, o amor de Deus e a Deus. Tudo está no seu devido lugar, apenas a criatura humana que está na desordem. Então, diante da condição de achar que a solução é buscar uma distração, um entretenimento, uma vã felicidade, voltemos de corpo e alma para Deus, para satisfazer, para corresponder a Ele. Então, a vida de Jesus era somente para amar e reparar o Pai por nós, e nós temos que viver igualmente, a amar e a reparar Jesus, a corresponder, a satisfazer a Ele. Então aqui o trecho da live, no volume 16, trecho 64. Os apóstolos, ao ver Jesus subir ao céu, bem que produziu esta dor, a dor de ter visto que perdeu a Deus, que agora está sozinho, abandonado. Então, voltar-se a Ele, voltar para si, voltar à vida velha, jamais. Então, agora fazer tudo e mais um pouco para que alcancemos esta vida futura, fundindo-nos a Ele, por toda a eternidade no céu. Se nascemos de Deus, trabalhemos para sermos mantidos nele e retornarmos a Ele. Lições de Luísa sobre a dor da privação de Jesus. Então, estava a pensar, quando meu doce Jesus foi para o céu, na sua gloriosa ascensão, e portanto na dor dos apóstolos ao ficar privados de tanto bem, e meu doce Jesus, mexendo-se dentro de mim, disse-me, minha filha, a maior dor dos apóstolos em toda a sua vida foi a privação de seu mestre. Enquanto me viam subir ao céu, seu coração se consumia pela dor de minha privação.
E muito mais agudo e penetrante foi esta dor, porque não era uma dor humana, uma coisa material, o que perdiam, senão uma dor divina. Era a Deus que perdiam. E embora eu tinha a minha humanidade, mas como ressuscitou, estava espiritualizada e glorificada. Portanto, toda a dor foi em suas almas, que penetrando todos o seu, que penetrando todos se sentiam consumidos na dor, tanto de formar neles o mais dilacerante e doloroso martírio. Mas tudo isso era necessário para eles. Pode-se dizer que, até então, não eram outra coisa que ternas crianças, nas virtudes e no conhecimento das coisas divinas, e de minha mesma pessoa. Poderiam dizer que estava no meio deles e não me conheciam, nem me amavam de verdade, mas quando me viram subir ao céu, a dor de perder-me rompeu o véu e conheceram com certeza que eu era o verdadeiro Filho de Deus. A dor intensa de não me ver mais no meio deles fez nascer a firmeza no bem, que eu trabalhar para unir-se novamente com Ele. Aqui, nesse primeiro momento, sem saber que Ele viria e queria fazer da criatura sua morada divina, que de forma mais clara se deu lá no Pentecostes, em que desceu sobre eles o Espírito Santo. E os encheu, os cumulou, de força. Aqui, ó. A dor intensa de não me ver mais no meio deles fez nascer a firmeza no bem, a força para sofrer tudo por amor daquele que haviam perdido. Deu-lhes a luz da ciência divina, tirou-lhes as fraldas da infância e os formou homens destemidos, não mais medrosos, mas corajosos. É aqui, ó, fazendo tudo como se dependessem deles, mas com a consciência de que era Deus, que Deus daria força, que Deus era a força para dar continuidade ao ensinamento de Jesus, ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Ou seja, não era ali para eles, mas era para eles ir e anunciar a todos. Esse foi o entendimento de São Paulo, que ao viver a experiência com Jesus, largou tudo para ir cumprir a vontade dele, a vontade de Deus, o que Deus tinha mostrado e chamava ele a fazer, a tornar Deus conhecido. Então, de perseguidor, ele passa a ser anunciador. E teu empenho foi tal e tanto que foi considerado um apóstolo de Cristo. E vindo aqui para a divina vontade, hoje Jesus quer e espera igualmente, mas também muito mais da criatura, de modo a corresponder a Ele. Fareis as obras que eu faço e farão outras ainda maiores. Porque São Paulo fez ali sem a divina vontade, que lá ainda não havia sido revelado tais verdades, portanto a criatura não podia viver, mas ele teve muitos flashes do divino querer. Fez por aquele pessoal ali, e o que ficou registrado nas Sagradas Escrituras se estende a toda a humanidade. Homens e mulheres de boa vontade que vão conhecer aquilo ali e pôr em prática nas suas vidas. Porém, aqui, através da divina vontade,
a gente viver essa vida, ser essa hóstia viva, a fim de fazer para Jesus aquilo que ele fez pelo Pai. E nesse ato único de Deus, estender tal graça a toda a humanidade. É o que foi dito, né? Todos receberão tal orvalho benéfico. Tanto os viadores de hoje, quanto as almas do purgatório e até mesmo as condenadas no inferno. Que à medida que essas verdades reinem na mente, no intelecto da criatura, toda a criatura, por conta desse grau de parentesco, né, onde somos todos filhos do mesmo Pai e todos irmãos, que Deus não dá a um e não dá a outro, Ele dá a todos. O que define é a abertura da criatura, né, a adesão, a aceitação, né, da criatura, a participar, né, dessas verdades. Mas é como o sol, né, que nasce e ilumina todos. Né? E assim, nesse ofício está desde quando foi, né, instalado lá, né, nos céus, pela vontade de Deus. É o que é dito também, que assim também nós, na divina vontade, temos de ser como esse sol, né, contínuos, ininterruptos, na obediência, no ofício, àquilo, ao propósito ao qual fomos criados, ao chamado de Deus, né, à criatura. E, da nossa vez, levar tais verdades aos demais, a fim de que todos vivam, né, para a maior glória de Deus. É aqui, ó, tirar as fraldas da infância, como se deu aos apóstolos, ó. Fez nascer neles a firmeza no bem, a força para sofrer tudo por amor daquele que haviam perdido. Sofrer tudo por amor àquele que haviam perdido, porque viveram a real experiência de que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Né? Reconheceram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus e viram com os seus olhos, né, humanos, mas também da alma, que ele ascendeu aos céus e os deixou, né, se viram, né, nessa dor divina de ter perdido a Deus. Então agora, né, retirar as fraudes, né, deu-lhes, né, a firmeza no fazer o bem, a força para sofrer tudo por amor daquele que haviam perdido. Deu-lhes a luz da ciência divina, tirou-lhes as fraldas da infância e os formou homens destemidos, não mais medrosos, mas corajosos. Né? Eu tenho que buscar, né, essa vida. Eu tenho que viver o propósito ao qual eu fui criado, a fim de que, saído de Deus, tendo-o conhecido, dando a correspondência e adesão ao chamado dele, porque somos livres para viver o mundo que o mundo nos tem, né, a dispor, a nos transmitir, e também a renunciar a tudo isso e nos voltarmos a Deus. Então aqui é a maturidade, o entendimento que os apóstolos aqui viveram. Né? Eu não posso andar distraído, perdido, gozando a vida no mundo. Eu preciso, né, reconhecer que eu tenho um tempo aqui e esse tempo precisa ser gasto com Deus, na busca em corresponder a Ele. Né? Então, não mais crianças medrosas, mas destemidas, com a força de aceitar e fazer tudo e qualquer coisa para encontrar, né, aquele a que foi perdido, aquele tal qual foi tirado. Né? A dor os transformou e formou neles o verdadeiro caráter de apóstolo, o que não puderam obter com a minha presença,
obtiveram com a dor da minha privação, porque enquanto Jesus estava no meio deles, estava tudo muito bom, né? Estava tudo maravilha. E por não conhecerem, não saberem o tamanho da dor que é viver sem, o tamanho da privação, lhes foi necessário. E hoje, aqui na Divina Vontade, tomo tendo conhecimento dessa história, desse trecho, né, a fim de que tenhamos a consciência de que podemos também, igualmente, perder Jesus, perder a Divina Vontade, se não dermos o devido valor e a atenção a ela. Se não trouxermos ela para ser o centro da nossa vida, o nosso tudo, vamos viver abandonados a nós mesmos, a nossa própria vontade. Né? Mais uma vez, não por falta de amor que Deus tenha de nós, mas pela nossa falta de correspondência ao amor dele, né? Que é derramado continuamente sobre nós. Mas isso, né? É tirarmos as fraldas, né? E tornarmos adultos, maduros, né? Responsáveis. Né? É como o bispo disse na missa do Crisma, que foi feita pelos jovens ali, para os jovens. O bispo disse: agora é por conta de vocês. Né? No batismo, até então, os padrinhos responderam, os pais responderam. Agora, após o crisma, após a confirmação, né, que eu sou membro da Igreja de Deus, eu sou filho amado de Deus, agora é com vocês, né? A correspondência de vocês para com o amor de Deus. Né? Assim, nós aqui, né, com conhecimento da divina vontade, a correspondência a ela, a viver, né, não de palavras, mas de atos, do que é, de fato, o que somos chamados a ser. Já com esse pensamento e essa experiência aqui, se eu perder a divina vontade, o que eu vou fazer? O que será de mim? Como foi dito, a santidade das virtudes, eu não me vejo mais. Cair no mundão piorou. Então é que ocuparmos o propósito, né, a qual fomos criados. E estar firme e fixo nesse ponto. Né? Então aqui até me perdi, né? Agora, minha filha, uma pequena lição para você. A dor os transformou e formou neles o verdadeiro caráter de apóstolo, o que não puderam obter com a minha presença. Obtiveram-no com a dor da minha privação. Agora, minha filha, uma pequena lição para você. Sua vida pode ser tido uma dor contínua de perder-me e uma contínua alegria de adquirir-me. Mas entre a dor da perda e a alegria de quantas surpresas eu não te fiz, quantas coisas não te disse, tem sido dor e o doloroso martírio de minha perda o que te preparava e te preparava para escutar as sublimes lições sobre minha vontade. Com efeito, quantas vezes te parecia ter me perdido e enquanto você estava imersa em sua dor dilacerante, eu voltava para você com uma das mais belas lições sobre minha vontade e fazia retornar a nova alegria de minha aquisição para dispor-te de volta para a dor dolorosa de minha ausência. Então ele a deixava, ele fazia as visitas a ela, dava as suas verdades a ela e a deixava. Ela vivia, né, continuamente nessa doçura e amargura. Doçura e amargura.
e enquanto na amargura ela o buscava mais. Então é aqui um mover da criatura em querer Deus, em querer mais de Deus, em negar-se a si mesmo e sentir a dor da privação dele por reconhecer que só ele é a vida dela. Então, tanto mais e mais ele a privava e mais a contentava, né, com as suas visitas. E de igual forma quer fazer com todos nós, né, a dedicarmos aos escritos do livro do céu e buscá-lo, renunciando-nos cada vez mais à nossa própria vontade para vivermos a vontade dele. Posso dizer que a dor de ser privado de mim pariu em ti os efeitos, o valor, os conhecimentos, o fundamento da minha vontade. Era necessário comportar-me contigo deste modo, isto é, vir frequentemente a ti e deixar-te a misericórdia da dor, de ficar privado de mim. Tendo eu estabelecido manifestar-te em modo especial tantas coisas sobre minha vontade, devia te deixar em poder de uma contínua dor divina, porque minha vontade é divina, e só sobre uma dor divina podia fundar seu trono e estender seu domínio. E pondo-se em atitude de mestre, comunicava o conhecimento de minha vontade porquanto a criatura é possível. E pondo-se em atitude de mestre, porque ele passa a ser o centro, a razão pelo qual ela se move, pondo-se em atitude de mestre, comunicava o conhecimento de minha vontade, e porquanto a criatura é possível. É o que foi dito, né? Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Então, continuidade, né? Fazendo vida junto, conhecendo pouco a pouco, gole a gole, né? Porquanto a criatura é possível receber. Então, é diário, esse elemento diário, contínuo. Muitos se maravilharam ao ouvir minhas contínuas visitas que te tenho feito, o que eu não fiz com os outros, e sua dor contínua de minha privação. Se maravilharam ao ouvir minhas contínuas visitas que te tenho feito, porque aqui com Luísa foi, um extraordinário, com os outros não era de tal forma. Ela é a primeira filha da Divina Vontade. O que eu não fiz com os outros, e sua dor contínua de minha privação. Se você não me tivesse visto tantas vezes, não teria me conhecido ou amado tanto. Se não tivesse me visto continuamente, se não estivéssemos debruçados sobre o livro do céu a buscar conhecê-lo, assim como ele se deu a conhecer a Luísa, também dá-se a conhecer por cada um de nós, através dos escritos, porque cada visita minha, se você não me tivesse visto tantas vezes, não teria me conhecido ou amado tanto, porque cada visita minha leva um conhecimento demais de mim e um novo amor. E por quanto mais a alma me conhece e me ama, tanto mais a dor se duplica, porque quer estar com ele, quer se fundir a ele. Essa dor da privação de Jesus
né, ela já não vê mais sentido algum em viver se não for, né, se não estiver fundida a Ele, né, ter em posse a vida divina dele, né? Portanto, cessa tudo o resto, né? Fica para trás tudo o resto, todo o interesse, pensamento humano, né? Se você não me tivesse visto tantas vezes, não teria me conhecido ou amado tanto, porque cada visita minha leva um conhecimento demais de mim e um novo amor. E por quanto mais a alma me conhece, me ama tanto mais, a dor se duplica. E eu, ao vir, ia fazendo mais forte sua dor, porque quero que a minha vontade não lhe falte o nobre cortejo da dor, que constitui a alma firme e forte, né? Esse reconhecer que não tem vida em outro lugar, senão na divina vontade, né? Submerso no oceano do divino querer. E, portanto, nada mais importa, nada mais interessa, senão essa vida divina. Né? E a dor que seria, né, ficar sem ela, estar privado dela. Portanto, quem entra e de fato entende e quer corresponder, não sai, né? Não sai jamais, porque a sua vontade já se, né, fundiu à vontade divina. É uma gota que cai no oceano, né, que não pode mais ser encontrada. Até um trecho fala disso. Não lhe falte o nobre cortejo da dor. Eu, ao vir, ia fazendo mais forte sua dor, porque quero que minha vontade não lhe falte o nobre cortejo da dor. Até um ponto que foi dito, mas eu estou na divina vontade, mas não sinto felicidade, eu estou isso e aquilo. É por não estar correspondendo, né? Não está fazendo Jesus feliz. Está negligenciando, está aí à beira de perder tal vida. Por não corresponder, por Jesus não estar no centro. A vontade divina não está no centro. A dor que precisamos sentir, né, é a dor de Jesus, os sofrimentos dele, da privação dele. Não lhe falte o nobre cortejo da dor, que constitui a alma firme e forte, tanto de poder minha vontade formar nela minha estável morada, e dar-lhe lições novas e contínuas sobre minha vontade. Então, precisamos ser, né, essa estável morada, a ser esse ruminar contínuo de suas verdades. Um entretenimento com Jesus, para Jesus. Até o que ele diz no outro trecho da criatura ser o seu entretenimento. Que sermos esse entretenimento e ocupação só dele e para ele. E a partir dele, por amor a ele, realizamos todas as outras coisas. Né? Constitui a alma firme e forte, tanto de poder minha vontade formar nela minha estável morada e dar-lhe lições novas e contínuas sobre minha vontade. Por isso, repito, deixa-me fazer e confia em mim, né? Abandonemos a Ele, deixando fazer e confiamos-nos a Ele, aos cuidados dele, Ele que nos forma, né? Através dos escritos, através de suas verdades e através daquele a qual, né, instituiu para nos conduzir ao conhecimento dessas verdades, né? O Filho da Divina Vontade, esse Filho da Divina Vontade que está já, né, em posse do dom,
que conhece, que conheceu, que leu, que viveu, que vive na prática os ensinamentos, a vida divina que está nos 36 volumes do Livro do Céu, né? E que quer se estender também à nossa vida, a fim de que também nós possamos, com a nossa partida, com a nossa vida, com a nossa dedicação à divina vontade, né, a ser Jesus em nós, poder também instruir e formar a outros irmãos, né, que queiram, que se abram a essa verdade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.